Com uma fortuna que supera os 70 bilhões de reais, Jorge Paulo Lemann é a pessoa mais rica do Brasil. Lemann é uma pessoa calejada no mundo dos negócios, foi sócio de empresas que faliram e é sócio de empresas que rendem milhões. O empresário conquistou diversas empresas em diferentes áreas do mercado, além de ser um investidor ativo em startups em crescimento. Mas como Lemann conseguiu tanto dinheiro para comprar e investir em empresas? Como o empresário montou seu império? Com o que ele gasta sua fortuna, seus bilhões de reais? Fique comigo que você vai descobrir. Só vai clicar nesse botão de inscrever-se quem quiser ser um milionário. Se você quer aprender a ganhar dinheiro, está no lugar certo. Nesse canal, além de te informar tudo acerca do mundo dos negócios, eu também te ensino formas de ganhar dinheiro, como eu já fiz em vídeos anteriores aqui no canal. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para saber quando surgir um vídeo novo. Assim, quando você achar um título interessante, é só clicar e assistir. Muito obrigado pela sua inscrição. Você que é inscrito no canal tem um lugar especial na nossa comunidade. Jorge Paulo Lemann nasceu no Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1939. É um economista e empresário filho de pais de origem suíça. O pai nascido lá e a mãe filha de imigrantes, dos quais herdou uma cidadania dupla e uma família que nunca teve problemas com dinheiro. Ex-jogador de tênis profissional e entusiasta da educação, é idealizador de 3 entidades filantrópicas: Fundação Estudar, Fundação Lemann e Instituto Tênis. Seu pai veio da Suíça para o Brasil no início de 1900, deixando para trás o negócio de queijos e laticínios da família, mas que existe até os dias de hoje. Primeiro ele trabalhou para uma empresa fabricante de calçados, mas depois de alguns anos no Rio de Janeiro, ele decidiu reviver os negócios da família e abrir um laticínio em Resende, a companhia Lemann & Company, ou também muito chamada de Leco. Seu pai se casou com Anne Yvette, filha de um casal suíço, e foi para o Leblon morar em uma casa que não era muito luxuosa. No entanto, a morte prematura do pai de Jorge, aos 14 anos, abalou toda a família. Mesmo assim, Jorge Paulo continuaria empenhado nos estudos. Alguns anos depois, ele se formou no ensino médio e foi intitulado por seus amigos como a pessoa mais provável para o sucesso. Em 1957, ele seguiu os passos do primo estudando economia em Harvard e chegou a ser convidado a deixar a universidade por um ano por causa de um evento que envolveu fogos de artifícios no campo. Mas Jorge Paulo não saiu da faculdade, muito pelo contrário, ele continuou os estudos e, determinado, colocou como meta concluir o curso em 2 anos em vez dos 3 habituais, e acabou conquistando sua meta. Como qualquer recém-formado, Jorge Paulo foi à procura de emprego. Ele queria trabalhar no mercado financeiro e conseguiu um emprego na Deutec, empresa fundada no Rio de Janeiro em 1946, para negociar ações nos mercados latino-americanos. Lá, seu primeiro proprietário foi Roberto Teixeira da Costa, que se tornou o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários, em 1976. No entanto, como o mercado de capitais brasileiros estava engatinhando nessa época, ele decidiu tirar proveito da dupla cidadania suíça e tentar um estágio no exterior. Ele conseguiu um emprego no famoso banco Credit Suisse, em Genebra, mas que acabou detestando por muitos motivos, como a grande quantidade de burocracia, a imposição hierárquica, ademais de que ele considerava grande parte do processo lento e engessado. Esses problemas levaram o jovem a pedir para sair do estágio após 7 meses. Durante esse período, ele se focou em uma de suas paixões e acabou se dedicando integralmente ao esporte que sempre praticou, o tênis. Em 1963, de volta ao Rio, assinou com a empresa financeira Invesco. Lá, construiu uma área de mercado de capitais que em pouco tempo começou a incomodar os tradicionais operadores de bolsa com um comércio paralelo, que chegava a 5% do volume da bolsa carioca. Não demorou muito para ele ser promovido a sócio da empresa, mas em 1966 a Invesco faliu. Dessa primeira quebra, Lemann disse que aprendeu 2 lições importantes para aplicar em suas futuras empreitadas. A primeira era que lidar com receitas é tão importante quanto lidar com despesas.
E a segunda lição é que ter pessoas boas e bem pagas é uma obrigação em todas as áreas do negócio. Por isso, repete muitas vezes a frase: os goleiros têm de ganhar bem, fazendo uma analogia que normalmente são os atacantes que são bem remunerados no futebol, enquanto que os goleiros são deixados de lado. Enquanto trabalhava na Invesco, conheceu Jorge Carlos Ramos da Silva, que se tornaria sócio de seu próximo negócio, a corretora Libra. Os dois primeiros amigos administraram 26% da empresa desde o início, divididos igualmente. A dupla tirou a agência do papel, fazendo com que a empresa decolasse no mercado, o que rendeu a descoberta de vários talentos, como Luiz César Fernandes, que acompanharia Lehman em outros trabalhos. Em 1970, Jorge Paulo, aos seus 31 anos, foi forçado a vender sua participação por $200 mil após uma tentativa fracassada de adquirir o controle da companhia Libra. No ano seguinte, acompanhado de grandes mentes como Ramos da Silva e Luiz César, além de 2 investidores, eles usaram o dinheiro para comprar títulos da corretora Garantia. Em 1972, Marcel Herman Tales foi contratado para a empresa, e em 1973, Carlos Alberto Sicupira, que conheceu Lehman enquanto pescava, passou a trabalhar na corretora. Nascia assim, aos poucos, a sociedade que seria mantida até os dias de hoje. Assim, com a aquisição da empresa Garantia, Lehman começou a estabelecer as regras fundamentais da companhia. Desde o início, Lehman proibiu os filhos e cônjuges de parceiros de trabalhar na corretora, assim como em outros negócios que se seguiam. Ao fazê-lo, evita os problemas que costumam envolver as empresas familiares e abre espaço para jovens talentosos, buscando especialmente aquelas pessoas que possuíam um desejo ávido de enriquecer e que também eram espertas para solucionarem problemas. Lehman não se interessava apenas pelo diploma, como faziam os demais. Ele estava interessado em encontrar pessoas com jogo de cintura e jeito de vencedor. Como um dos donos da empresa, ajudou a construir uma cultura que se estabeleceu na Garantia e também em outras empresas de Lehman, além de ser replicado por muitos ex-funcionários de outras empresas que fundaram. Quando hierarquias e formalidades se tornaram regras para bancos e corporações, no Garantia não havia parede separando escritórios e nem ternos e gravatas obrigatórios. O uniforme utilizado foi uma calça básica e uma camisa com mangas arregaçadas. O modelo de remuneração também era diferente. Copiado do Goldman Sachs Bank, os salários eram baixos da média do mercado, mas os bônus semestrais eram daqueles que poderia te tornar milionário. Os números que um funcionário receberia dependia apenas do desempenho individual. O lema era meritocracia, e todos os funcionários de todas as áreas eram avaliados e remunerados semestralmente com os seus respectivos bônus, e se apresentassem desempenho abaixo do esperado, eram demitidos da empresa. Mas você deve estar se perguntando se era uma política muito boa de administração bonificar os funcionários com respeito ao cumprimento das metas semestrais. Mas a verdade é que, com uma infinidade de trotes, metas ambiciosas e uma dose de travessuras exageradas, nem todo mundo trabalhava na Garantia por muito tempo. Alguns lembram de um profissional que se assustou com o clima, saiu para almoçar no primeiro dia e nunca mais voltou. Já imaginou essa? Falar que vai almoçar e nunca mais aparecer? Bem, ações judiciais denunciando abuso e assédio também surgiram dezenas de vezes em empresas com esse estilo cultural. Outra polêmica envolvendo o trio é relacionada aos negócios. A CVM abriu processo administrativo para investigar Lehman e seus 2 principais sócios. No final de 2009, os 3 assinaram um acordo para pagar 18 milhões de reais e encerrar o processo. Em 1976, o banco norte-americano JP Morgan tentou comprar parte da corretora Garantia, mas Lehman dificultou o negócio e decidiu começar uma nova empreitada. Ele passou para o ramo de banco de investimentos. Em 1982, quando o Garantia adquiriu as lojas Americanas, ele começou a se transformar em empresário. Com a má gestão financeira, a empresa afundava e, segundo os cálculos de Lehman, estava tão barata que, mesmo que desse tudo errado, seria possível lucrar com a venda dos imóveis. Pensando em maneiras de impulsionar o empreendimento, ele escolheu Beto Sicupira para liderar a empresa. Nessa mesma época, Lehman e Beto, aumentando a sua rede de contatos, eles foram conhecer o fundador do Walmart, Sam Walton,
que se tornaria mentor e amigo da dupla. Em 1993, Jorge Paulo, Beto e Marcel fundaram a empresa GP Investimentos. No ano seguinte, a corretora Garantia teve seu melhor ano da história, com um lucro de US$1 bilhão. Mas 4 anos depois, afetada pela crise asiática, a empresa Garantia foi vendida para o Credit Suisse por US$675 milhões. Porém, a venda da empresa não abalou a Jorge Paulo Lemann. O empresário já estava com um novo foco e novos projetos a caminho. 9 anos antes da venda, em 1989, o Garantia crescia e enchia as caixas registradoras. Com o dinheiro sobrando, o Lemann decidiu comprar a Brahma por US$60 milhões e designou a Marcel Teles o objetivo de transformar a Brahma em um negócio lucrativo, com a meta inicial de cortar despesas em 10% e aumentar a receita no mesmo percentual. Funcionou! 2 anos depois, a receita aumentou 7,5%, os lucros triplicaram e 35% dos melhores funcionários receberam bônus de até 9 salários. Essa empreitada era o embrião que se tornaria a Ambev e depois a Embev e finalmente a AB InBev. Em 1998, a empresa implementou o Orçamento Base Zero, um programa agressivo de controle de custos que exigia uma revisão anual de todas as despesas da empresa. Foi esse programa, chamado OBZ, o responsável por consolidar os livros econômicos da Brahma e gerar um percentual de lucro suficiente para que a empresa pudesse adquirir a rival Antártica em 1999, e assim criar a Ambev após apenas 45 dias de negociações. Assim nasceu a 5ª maior cervejaria do mundo. A cultura empresarial estabelecida foi a cultura da Brahma, que paga até 18 salários para quem atinge seus objetivos. Mas o ambiente de trabalho controverso levou a processos de ex-funcionários por assédio ético. Em 2004, após meses de negociações, a Ambev anunciou uma fusão com a belga Interbrel, resultando em líder na indústria de cerveja em volume de produção, com uma receita anual combinada de US$12 bilhões e presença em 140 países com uma fatia de 12% do mercado. Na negociação, a companhia belga havia comprado a Ambev para formar a InBev, mas com o passar do tempo, o trio de empresários foi comprando as ações da companhia, aumentando assim a participação acionária na empresa até se tornarem os maiores acionistas individuais. Em apenas 2 anos, o lucro da companhia aumentou 150%, o que deu aos brasileiros a possibilidade de ir atrás da outra cervejaria, a fabricante da Budweiser. Em novembro de 2008, por US$52 bilhões, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira se tornaram os controladores da cervejaria americana. A nova empresa foi batizada de AB InBev e o carioca Carlos Brito se tornou seu principal executivo. Em 2004, o trio de empresários criou o 3G Capital, um fundo com o objetivo de investir em empresas de fora do Brasil. Em 2010, por US$4 bilhões, o 3G comprou o controle da rede Burger King. 3 anos depois, anunciou a aquisição da fabricante de alimentos Heinz, em parceria com o investidor Warren Buffett, de quem Jorge Paulo Lemann é muito amigo. Em 2014, comprou a Restaurant Brands International, responsável pela operação da rede de cafeterias Tim Hortons, e em 2017 arrematou a rede Popeyes. Lemann também é investidor em outros 2 fundos, o Innova Capital, que investe em startups e colocou o dinheiro na Mobile, que é dona de diversos negócios, sendo a empresa iFood a mais conhecida, e o Gera Venture Capital, focado em educação. Agora que sabemos como ele construiu seu império e mantém sua fortuna que supera os R$70 bilhões, você deve estar se perguntando como ele gasta seus bilhões de reais. Bem, como havíamos dito antes, Lemann é um apaixonado pelo esporte. Durante seu período de foco no tênis, ele chegou a disputar Wimbledon e o Roland Garros, alguns dos campeonatos mais importantes do mundo, mas acreditando que nunca estaria entre os 10 melhores tenistas do planeta, resolveu parar. Em vez de tentar alcançar o topo do ranking mundial, ele decidiu tentar encontrar uma pessoa que tenha esse talento. Por esse motivo, em 2002 foi o idealizador do Instituto Tênis, que testou e reinventou modelos para formar supercampeões, e tem a meta de levar um brasileiro ao posto de número 1 do mundo até 2033,
oferecendo treinamento, suporte fisioterapeuta, nutricionista, pedagogo e psicólogo, além do apoio financeiro. Mas este não é o único projeto filantrópico de Lehman. Aos poucos, deixou o dia a dia dos negócios e se dedicou mais a iniciativas como a Fundação Estudar. O embrião da Fundação Estudar começou a se formar quando Lehman concordou em patrocinar as pesquisas do jovem Carlos Brito, que se tornaria presidente da Embev em 2005. Brito encontrou um lugar para estudar em Stanford, mas não tinha dinheiro para pagar o curso. Ele tentou obter patrocínio da Shell, empresa em que trabalhava na época, mas foi recusado. Ele soube que Lehman pagou o curso para os funcionários de sua empresa e tentou a sorte. A estratégia funcionou e Lehman investiu $22 mil na educação de Brito. E em troca, apenas pediu que o mantivesse informado sobre o curso, não aceitando nenhuma oferta de emprego sem antes falar com ele, e pedindo que ajudasse a outras pessoas no futuro. A verdade é que o empresário não faz muita questão de demonstrar sua riqueza através de bens materiais. Ao contrário de muitos de seus colegas no clube de 10 dígitos, Lehman não emprega chefes e segue uma dieta simples, que inclui saladas, carnes grelhadas, principalmente peixes, verduras e legumes, alimentos integrais, além de muita água e nada de álcool. Além disso, o empresário não é do tipo de pessoa que compra carros de luxo. Lehman prefere carros normais, desde que seguros e, principalmente quando está no Brasil, blindados, já que em uma ocasião, 3 de seus filhos foram alvos de uma tentativa de sequestro a caminho da escola. O motorista ficou ferido, mas conseguiu escapar da emboscada. Além do mais, apesar do status que tem, Lehman raramente usa ternos, e no dia a dia prefere calças jeans, camisetas e camisas sem estampas. Os sapatos ele faz questão de escolher aqueles com benefícios ortopédicos, que não são necessariamente os mais bonitos, mas duram bastante. O que você achou? Se você fosse a pessoa mais rica do Brasil, também levaria uma vida como a de Lehman? Deixe aqui nos comentários o que você compraria se tivesse a grana que Jorge Paulo Lehman possui. Se fosse comigo, eu com certeza teria uma garagem cheia de carros de luxo. Aproveite e já inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ficar sabendo quando chegar o próximo vídeo. Eu estou planejando postar um vídeo sobre como o velhinho da van gasta a grana dele, então já ativa o sininho de notificações para saber quando surgir o vídeo. Eu vou deixar aqui para você um vídeo onde eu te conto quais são as 10 pessoas mais ricas do Brasil. Se quiser descobrir quem é o número 2, é só clicar nesse vídeo aqui do card.